Bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa do CRM Podcast. A Zorro é a nossa grande parceira patrocinadora dessa temporada do Na Mesa. Com Zorro, usar o CRM se torna ultra leve. A plataforma, reconhecida como a melhor de 2025 pela Forbes, é uma verdadeira máquina de venda suave. Ideal para médias e grandes empresas, a Zorro CRM traz automação inteligente, visão 360 do cliente e personalização avançada, ajudando a acelerar ciclos de vendas, fortalecer relacionamentos e tomar decisões baseadas em dados. 100% em nuvem, integrada a mais de 50 aplicativos. Zorro oferece segurança, escalabilidade e flexibilidade, tudo com a vantagem de ser até 70% mais econômica para o seu time. Vamos de Zorro! Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Flávia Ferrari, consultora de CRM. Quem está aqui comigo como host é a Fátima Periardi. Olá, Fatinha. Olá, Flavinha. Também consultora de CRM. E hoje o nosso convidado para lá de especial é o Thiago. Com certeza. Nosso convidado super especial é o Thiago Denner, que é diretor de tecnologia em Martech, com mais de 13 anos de experiência em liderança de projetos tecnológicos para grandes corporações globais, como a Publicis e a WPP, né? Conhecida por nós, CRMs. Especialista em arquiteturas de soluções, gestão de produtos digitais, ele integra marketing digital, estratégia data-driven e automação para otimizar a presença e performance de marcas. Com sólida formação acadêmica e foco em resultados, Thiago cria jornadas digitais personalizadas e escaláveis, unindo criatividade, marketing e tecnologia. Um grande desafio nesse mundo de CRM que tudo muda toda hora, né, Thiago? Sem dúvida. E nessa sua carreira, né, até você chegar ao cargo de diretor de tecnologia em Martech hoje na WPP, nessa tua trajetória, esses caminhos aí que você trilhou, o que você passou olhando tecnologia, transformação digital, dados, CRM? Obrigado, Fátima. Obrigado por estar aqui. A gente que agradece a participação mesmo, tá? Eu passei por diversas disciplinas de tecnologia. Acho que dá para dizer que meu começo na Publicis estava muito focado em Core IT, né, como a gente chama hoje. Muito distante do negócio, das áreas de negócio, mas a partir do momento que eu migro para o grupo WPP, eu começo a estar mais próximo das áreas de negócio, onde a gente estava muito focado a fazer uma parte de sustentação de sites para aguentar a quantidade de acessos nesses boosts e blasts de mídia, onde eu trouxe conceitos de cloud computing para a gente conseguir ter um pouco mais de escalabilidade e integração. Sou formado em ciência da computação, especializado em arquitetura de soluções e há pouco tempo me formei também no MBA de marketing digital, BI e estratégia data-driven. Legal. Show de bola. E a gente costuma dizer, né, no mundo de publicidade, CRM, marketing digital, que as agências são uma grande escola, porque a gente acaba atendendo clientes diferentes, de segmentos diferentes, aprendendo um pouco de muitas áreas. Vocês estão numa estrutura diferente na Vemel, né? Vocês têm um cliente único, que é uma montadora, e como que é ter um só cliente? Eu imagino que em vez de você conhecer muito de vários segmentos, se aprofunda muito num só e até deve ter um relacionamento muito mais estreito com o cliente, né? Sim, sim. Apesar de eu ser um representante de Martech ou CRM, né, para conta da montadora, que, by the way, é a Ford, a Vemel é um grupo que tem outras empresas focadas em CRM por trás, mas não atendem esses mesmos clientes, onde a gente tem muita conexão e muita troca de conhecimento entre essas vamos chamar de op groups, né, ou empresas do grupo Vemel. Mas também é importante dizer que a Ford não é um único cliente, né? A gente tem divisões ali de clientes que a gente trabalha com o cliente de marketing, o cliente de digital, o cliente de pós-vendas, o cliente de produtos. Então, a gente tem diferentes segmentos para atender, onde aprendemos todos os dias e emergimos dentro do negócio do cliente assim, de uma forma sensacional. Então, não é um exagero dizer que, apesar de ser um único cliente onde eu estou atendendo há mais de 13 anos,
Nossa, 13 13 anos atendendo Caramba, o mesmo cliente. Que demais. Muito legal. A gente super se considera mais do que uma agência de publicidade e propaganda, um parceiro de negócio. Sim, então a gente é muito estratégico. completamente. Tiago, e lá hoje vocês atendem a frente B2C e B2B, é isso? Vocês atendem a marca como um todo, né? Em todas as frentes. Atendemos a marca como um todo, desde segmento B2B, B2C, after sales. Então a gente é um cliente, uma agência que atende todo o negócio da Ford. O que também traz uma vantagem competitiva muito grande para vocês, né? Tendo uma visão holística de toda a jornada, desde do fornecedor, né, das concessionárias, eu imagino, né, até o cliente final em si. Sim, a única parte que não cabe a nós ali fazer a gestão é realmente a parte de ativação em não fornecedores, em dealers, né, que a gente chama das concessionárias. O marketing, as jornadas, tudo que envolve... Porque o negócio da Ford é muito B2B, B2C, né? Não é diretamente B2C. Então, tem uma pequena parte do processo das concessionárias onde a gente não ativa, mas tudo que é a experiência do cliente de forma direta da marca Primary Brand, a VML está gerenciando o CRM da Ford. Ah, legal. Show de bola. E hoje, com essa orquestração de diferentes canais, né, para impactar esse público, tanto leads quanto clientes, quais são os canais que vocês utilizam e quais os KPIs assim, que realmente importam para vocês analisarem engajamento, conversão e até que vocês reportam hoje para o cliente? A Ford ela passou por um processo de transição de negócio, né, uma mudança desde 2021 com o fechamento de fábrica no Brasil. E aí também mudou a estratégia de como falar com o seu cliente, né? Então hoje ela fala com um público um pouco mais segmentado, né? É uma marca considerada de nicho hoje. A gente usa muito mais do que o e-mail marketing, onde a maioria das marcas imaginam que é a ativação do CRM. A gente usa desde o WhatsApp até in-app, push e até chatbot por trás para dar continuidade de conversa numa régua de comunicação ou num conceito de ciclo de vida. Então a gente se considera hoje como multicanal, aspirando a chegar ali no omnicanal. Ótimo você ter falado isso, porque muita gente tem dúvida. Legal. Qual é a diferença, né, entre multicanal e omnichannel ou omnicanal? Excelente pergunta. Na verdade, o multicanal ele consegue fazer, né, com que as marcas conversem com os seus clientes através de diferentes canais, mas na maioria das vezes essa experiência não está conectada. Elas não têm uma continuidade de conversa. Então, são canais diferentes, mas trabalham de forma em silos, né? A gente pode dizer assim. O omnicanal não. Ele prega a premissa de que eu construo uma experiência end-to-end indiferente do canal que o cliente prefere comunicar. Então, se o cliente prefere falar através de um WhatsApp, ele começa a conversa através de um WhatsApp, mas ele termina a jornada dele através de um chatbot, ou de um site, ou de um e-mail marketing, é a mesma experiência. Então, o foco no omnicanal é construir essa experiência indiferente da preferência do cliente por canal. Perfeito. E em relação aos KPIs, né, que a gente tinha dito, quais os KPIs que vocês monitoram e que realmente são relevantes, né, e que vocês reportam para a Ford hoje? É uma excelente pergunta também. Além dos KPIs que são tradicionais por canais, né, que a gente clique, abertura, entrega, saúde do IP, enfim, a gente sabe que tem particularidades entre cada um desses canais. Mas eu gostaria de dizer que eu acho que o mais importante mesmo é olhar para o engajamento do cliente da Ford, né? Hoje a Ford está muito preocupada em construção, né, desse relacionamento, que é o KPI mais importante. Então, a gente, dentro da minha área de dados, a gente trabalha muito com o entendimento de como o cliente está se comportando, o que o cliente prefere de comunicar, o engajamento é mensurado e a partir daí a gente olha para sub-KPIs que são importantes para olhar entrega, abertura, cliques e tudo mais. Perfeito. É toda uma cascata, né, de métricas. Toda uma cascata de métricas, exatamente. Uma vai dependendo da outra. Exatamente. E a partir daí também a gente acaba inferindo, construir novas experiências e tratando essas bases de forma muito específicas, né? Um cliente que não engaja tanto com determinada experiência, a gente acaba tratando isso de uma forma segmentada, teste AB, grupo controle. Então, tem um trabalho de dados e inteligência muito importante também
que é necessário ser feito no dia a dia. Bacana. E o teu time é grande e tem perfis bem diferentes, né? Como que é lidar com essa diversidade de perfis, tempo de experiência, skills? É um desafio no dia a dia, mas também é muito gratificante, né? Eu vim de uma área de tecnologia, então eu nasci de tecnologia, acabei vindo depois de muito tempo para a área de negócios, mas tudo é um aprendizado. Então, dentro do que a gente costuma dizer, na VML a gente tem muitas pessoas que têm muitos hard skills que acabam aprendendo soft skills no decorrer do dia a dia. E estar perto da estratégia é muito importante. Mas a gente trabalha com profissionais da nova geração, com profissionais da geração um pouco mais antiga também, com um perfil técnico, outro mais com um perfil estratégico, um outro mais com um perfil tático. Então, assim, a gente colabora para extrair o melhor desses profissionais. Então, trabalhamos muito com o formato de squad. A gente também precisa traduzir essa linguagem para outras áreas da própria agência. Então, falar com uma criação é diferente do que falar com uma área técnica, falar com uma área de planejamento, falar com uma área de social media ou influencer marketing. Tudo isso é construído de uma forma colaborativa e quando entra na área de Martech, temos ali as squads separadas por habilidades, né? Seja mais tático, seja mais técnico, operando uma ferramenta como a Zorro, por exemplo, de CRM, que é muito importante, saber as tecnicidades para extrair o melhor, o full potential da ferramenta. Muito legal. E eu estava aqui pensando, você falou desse lance de um rebranding da Ford, né, que teve há pouco tempo. Qual que foi o papel do CRM nessa decisão? No sentido de, houve esse como que eu posso dizer, esse feedback de dados, no sentido, olha, esse é um bom caminho de seguir ou não? Como que foi isso? Acho que eu posso dizer que primeiro de tudo, acho que a definição estratégica da companhia, né, que foi olhar para o cliente de uma forma diferente. Então, eles tiveram esse próprio insight, é claro que em conjunto de muitos parceiros, né, a olhar para o negócio e decidir transformar o seu negócio a fim de usar o relacionamento do cliente como um pilar. Então, o CRM foi fundamental para o que era, né, no processo de transformação e o que é hoje. Então, a marca hoje está indo muito bem, o negócio está muito saudável, inclusive, mas o CRM tem um papel fundamental e protagonista para isso, né? Então, desde sustentar uma régua de comunicação ou ativar para um lançamento de produto, para um evento, ou até mesmo fazer uma recepção para esse próprio engajamento que a gente combinou, que a gente conversou agora há pouco. Ford tem um chatbot muito, muito legal por trás, que também é um canal de reciprocidade para o cliente dela. Que legal. Isso é música para os ouvidos, né? O CRM teve um papel protagonista nisso. Bem legal, bem legal. E outra coisa que a gente tinha comentado, né? Porque CRM tem essa evolução muito rápida das plataformas, né? E, de certa forma, esse novo público que vem para o mercado de trabalho, ele acaba tendo que se adaptar ou se acostumar ou saber como lidar com ferramentas que mudam, que trazem novas funcionalidades a cada momento, né? Isso também acaba sendo um desafio para uma área de Martech, né? Profundamente. Acho que não dá para falar de skills, né, técnicas, sem falar de turnover também. Hoje tem profissional que está muito focado em aprender uma determinada ferramenta ou se especializar numa ferramenta, mas o conceito de CRM, a parte estratégica por trás, a gente acaba deixando um pouco de lado hoje no dia a dia. Acho que o conselho que eu poderia dar, né, um pouco da minha experiência, é que a gente tem que muito mais se fundamentar na estratégia e no que é o CRM, como ele pode ajudar no dia a dia, porque o CRM é muito mais do que mandar um e-mail marketing ou mandar um WhatsApp. Ele tem um papel importante para sustentar o negócio, ele pode ser um canal que sustenta vendas, que ajuda na venda, então ajuda outros objetivos de negócio, do que aprender uma ferramenta em si. Então, hoje eu tenho muito especialista no mercado, está focado numa ferramenta que tira certificações, mas quando vai pensar em uma régua de comunicação, numa jornada, o que eu deveria mensurar, o que é uma audiência de saída, por que eu devo desconsiderar um público XY, a gente acaba tendo que trabalhar de uma forma um pouco mais colaborativa. Então, é um desafio, sim, sem dúvida,
Mas eu acho que enaltece também as habilidades de cada perfil de profissional, né? Sim. Tem um profissional que está muito mais Sim. focado no que é técnico, que ele gosta. Hoje as ferramentas estão muito mais habilidosas, então eu consigo Sim. fazer uma segmentação, consigo trabalhar numa programação de um asset, consigo fazer uma hiperpersonalização ou uma jornada multicanal, até mesmo integrar com mídia, né? Algumas delas. Uhum. Então, tem profissional que gosta muito desse tipo de habilidade. Tem outro que gosta de pensar mais no aspiracional, no conceito da estratégia. Eu acho, inclusive, que isso faz parte da maturidade do time de CRM dentro do negócio, né? Totalmente. Assim, a pessoa que é muito boa na ferramenta, literalmente deixá-la concentrada mais na ferramenta, no aspecto técnico mesmo, Exatamente. e de literalmente fazê-la funcionar bem no potencial dela ali. E ter outra com esse olhar mais estratégico. E, lógico, as duas estarem muito bem alinhadas, né? E muito bem conversadas. Mas eu vejo que faz parte, inclusive, dessa maturidade da área, né? Com certeza. E mais do que isso até também, né? Não dá para falar só de ferramenta e pensar num CRM bem feito se eu não conheço dados, se eu não Sim. conheço a base de clientes, se eu não consigo segmentar um público X sem fazer um teste AB. Então, enaltece também essas habilidades estratégicas ou táticas desse perfil de profissional de CRM também, que é importante pensar na jornada antes de eu, de fato, construir um fluxo dentro de uma ferramenta. Sim. Show de bola. E lá vocês atendem todas as marcas de veículos da Ford, né? E você falou de dados e isso tem muito a ver com a estratégia para cada marca, entender o público de cada marca, né? Entender a persona de cada marca. Então, também exige de vocês uma profunda imersão nesse mundo e no mundo de dados para entender quem consome ou quem tem maior propensão para cada uma das marcas de veículos, né? Cada um dos modelos, né? Sem dúvida. A VML, como eu disse, tem um papel fundamental nessa estratégia do negócio. Ela também tem conexão com outras áreas da Ford, além da área de marketing e digital, mas a área de dados e inteligência de dados, Muito legal. a área de tecnologia, trabalhamos muito em colaboração. E a nossa área de dados, ela está diretamente conectada com o time de dados da Ford. Então, a inteligência chega a um ponto da gente conseguir criar uma persona e entender não só o cliente e nem só a marca, mas também o veículo, o produto. Os carros hoje são altamente conectados, então o comportamento do cliente em relação a determinado produto. A gente tem um mar de dados e a intenção é transformar isso em informação, para que a gente consiga, de fato, usar a mensagem correta, no tempo correto, com o canal correto que o cliente, que a marca gostaria de falar com o cliente e que o cliente gostaria de falar com a marca. Muito Perfeito. legal. E no meio disso tudo, como que tá a IA? Polêmica pergunta. Pois No que vocês têm utilizado, assim, de legal? Já têm utilizado, eu imagino. O que vocês têm feito por lá? Além da própria IA que as plataformas disponibilizam para a gente, né, sim. com algumas funcionalidades de scoring e tudo mais, a gente usa a IA muito para conseguir automatizar muito processo que hoje costumava ser muito manual. Legal. Então, desde o fato onde eu preciso construir uma peça específica, a gente já consegue criar um script para conseguir deixar isso um pouco mais automatizado. Ou construir uma proposta de plano tático de régua de comunicação. Ou fazer uma validação de audiência ou persona de acordo com aquele objetivo de uma régua, de uma jornada. A gente usa não só para construção de conteúdo, mas também validar a estratégia que a gente está propondo para construir uma régua de comunicação, por exemplo. Muitas outras subtarefas, mas a intenção é muito mais automatizar e ganhar agilidade no processo e conseguir focar o tempo das pessoas muito mais na estratégia. Legal. Quando você fala de validar, você consegue me dar um exemplo? Claro. Assim. Imagina que o cliente pediu para a gente construir uma régua para um lançamento de um produto X. E a gente tem um mar de informações no banco de dados. Apesar da própria inteligência aplicada pelo analista de dados ou de CRM em conjunto, a gente cria uma espécie de teste AB e valida esse teste AB usando a IA. Então, baseado no objetivo de uma comunicação, por exemplo, e esses dois públicos segmentados, qual deles é mais efetivo ou que eu deveria personalizar de mensagem para conseguir extrair o melhor para cada um deles. Esse é um dos testes, por exemplo, que a gente faz. Legal. Bem legal. Bem legal.
Além da IA que está disponível nas ferramentas de marketing cloud, né? Que também ajudam muito com alguns insights, né? Claro. Tá surgindo, né? Todos os dias surge alguma novidade dentro de ferramenta. Sim. Glória a Deus. Né? E a gente Pra dentro de ajudar. casa também tem o nosso grupo, né, a nossa holding, o WPP, está produzindo a sua própria IA, está que produzindo o seu legal. próprio pacote de IAs também, que ajudam a gente no dia a dia a pensar em como automatizar, extrair o melhor do trabalho para entregar o melhor para os nossos clientes também. Aham. Isso aí, porque a IA não irá nos substituir, ela só irá substituir o como fazemos, né? Eu gosto de dizer que, e aí vem um pouco do meu sentimento, né, de tecnologia, eu não deixo de estar próximo do meu core, que aí ela não vem para substituir pessoas. Eu acho que ela é uma ferramenta que pode ser utilizada a nosso favor. A inteligência, né, ela está muito longe ainda de ter esse sentimento, essa humanização que a gente tem. Sim. E de tomar uma decisão rápida baseada em um problema. Claro que a gente consegue automatizar muita coisa. Então, num futuro, falando de transformação, né, enfim, digitalização, acho que os profissionais, claro, vão ter que se adaptar, aprender um pouco de habilidade em como construir um script, como fazer uma pergunta, ou como usar essa ferramenta da melhor forma. Mas não é uma ferramenta que vai substituir um profissional com uma capacidade de tomada de decisão rápida ou baseada em sentimento, por exemplo. Claro. Você sabe que tem um livro, não vou lembrar o nome do autor agora, mas não sei se vocês já viram, porque ele não é tão famosinho assim. Chama Uma Pergunta Mais Bonita. Ele tem uma capa toda verdinha. Acho que é isso, Uma Pergunta Mais Bonita. E qual que é a ideia central dele? É que nós temos bons aprendizados na vida, ele vai até por esse lance de dados, ele fala que na infância nós somos muito, muito curiosos, que a gente deveria exercitar isso mais quando adultos, justamente através do fazer boas perguntas, né? E assim, eu já vi muita coisa relacionada a esse lance de nós literalmente sermos mais analíticos a partir desse ponto de fazer boas perguntas. E eu vejo que a IA, ela vai chegar justamente para revolucionar muito isso. As perguntas. Exatamente. Separar quem sabe fazer boas perguntas do quem não sabe, entendeu? Porque eu acho que o grande potencial dela tá aí. Não é só em você, você tem que saber o que você quer dela. Não, você tem que saber o que você quer do mundo para então utilizar ela para essa descoberta, sabe? É um livro até legal de reler ele agora. Legal. Nesse tempo de IA, sabe? Porque quando eu li não tinha ainda, né? Assim, não acessível como é hoje, né? Então fica a dica aí para todo mundo. Eu concordo, nada por acaso, né? Acho que sempre foi sobre fazer boas perguntas. Exatamente. Quando a gente faz uma pequena analogia com o ser humano em relação à maturidade, em relação à evolução, é sobre fazer boas perguntas. Então, acho que, claro, usando a ferramenta para extrair um produto, alguma coisa, um resultado, ainda assim, se eu faço uma pergunta muito dedicada, um pouco mais amadurecida, o resultado vai ser diferente de uma pergunta mais simples. Exatamente. Esse é o lance de saber usar a IA, né? Exatamente. E é muito legal porque ele traz essa perspectiva até, assim, pelo que eu me lembro, tá? Até num histórico da humanidade, assim. E ele fala muito sobre a gente na infância. Pô, por que a gente perde isso, sabe? Né? Porque na infância a gente aprende muita coisa, basicamente porque a gente é muito curioso. A gente não sabe, a gente quer absorver tudo que tá... Verdade. E se você for ver, isso também é muito do core de CRM. Do core de CRM. Porque é justamente a gente ser curioso, né? De querer entender melhor a ponta ali com quem a gente tá se relacionando. É sobre saber se relacionar, né? Gente, e eu nunca tinha feito esse link com o livro, você acredita? Foi ouvindo você aqui agora que eu lembrei do livro e falei, putz, é muito sobre isso, né? É muito sobre isso. Legal. Verdade. E até lembrei aqui da fala de um outro convidado, que isso tem muito a ver com que mais ou menos a relação entre negócio e tecnologia, né? Muitas vezes as duas áreas não se falam muito bem, digamos assim, e
porque tecnologia diz que a área de negócio não sabe o que quer ou não sabe pedir, ou não sabe perguntar. Verdade. Eu saber o que tá você... Saber perguntar e perguntas boas é fundamental para se relacionar com todas as áreas e com o mundo, né? E Sabe com a IA também. Sabe que existe uma terminologia que, dentro do conceito de TI, que a gente chama de Shadow IT, que eu não gosto muito. Não sei- Shadow, de sombra. Exatamente. Que é exatamente isso, né? Ser uma sombra do negócio. Não acho que deveria ser assim, né? As grandes companhias têm mudado isso. E cada vez mais tecnologia tem sido inserida dentro do conceito de negócio. Isso traz valor, isso traz oportunidade de ser mais efetivo, de ser mais eficiente. Então a tecnologia sim é uma ferramenta também para estar próximo do negócio. E claro, sem falar, não posso ter uma tecnologia sem ter estratégia e vice-versa. Às vezes eu penso numa coisa, mas eu não consigo ativar porque eu não tenho tecnologia. Às vezes eu penso na tecnologia, mas eu não tenho estratégia porque eu também não pensei nisso de forma integrada. Então, colaboração e integração é o melhor caminho. Sim. E muitas empresas estão bem munidas dos dois, só não estão entre os dois, né? Mas é difícil essa linguagem, esse idioma que ambos os departamentos, né, falam. É difícil você transcrever e chegar num senso comum. Então, é um processo também de educação. Digo, cada vez mais as empresas estão maduras a ponto de começar a colocar essas duas áreas para trabalhar em conjunto. E eu acho que é daí que vem a minha fortaleza de eu vir de IT e, de repente, começar a entrar no negócio e ver que essas duas coisas estão linkadas. Quando a gente fala de marketing digital, não dá para falar sem tecnologia, Sim. né? E até de Martech, né? A gente teve uma convidada que falou que a área dela, que pensa em life cycle, está dentro da TI. Eu já estive dentro da TI para cuidar de CRM e entender o que a área de negócio precisava e queria, né? Então, fazendo essa ponte. E Martech fala muito dessa ponte, né? Entre negócio, dados, estratégia e tecnologia, né? CRM também, né? Porque a gente acaba tendo que aprender a questão de integrações, API, o que você quer extrair de dados, né? O que você quer extrair de resultados, né? Então, tem muito a ver com isso. E a transformação digital veio muito nessa pegada, né, Tiago, de aproximar TI, alinhar TI à necessidade do negócio, né? Porque eu acho que muito antes, e dependendo da organização também, cada um andava para um lado como se fosse para ser coisas diferentes mesmo. E TI tem que ser sempre um apoio ou um suporte ao objetivo estratégico da empresa que está, e negócio está inserido nisso, né? Totalmente. Se vocês prestarem atenção, existe uma certa transmutação de conceitos de tecnologia ao longo do tempo, que a gente acaba falando do mesmo assunto, mas com uma palavra diferente, ou com um conceito diferente. Então, se vocês olharem alguns anos atrás, o próprio BI, né, o Business Intelligence, nada mais é do que uma pessoa estratégica olhando para dados e tirando insights. Sim. Fazendo uma conexão entre olhar para um mundo de dados, onde eu não consigo extrair informação, e eu começar a, de fato, extrair informação e usar aquilo para conseguir ajudar o negócio. Então, tem muito disso também, né? Então, sim, essa transformação traz tecnologia próxima do negócio, do marketing, mas ainda assim há necessidade dessas áreas se falarem de uma forma um pouco mais alinhada. A linguagem ainda não é tão fluida, né? Uma coisa tão fluida. Legal. E, Thiago, não sei até que ponto você pode falar, mas qual é o segredo para 13 anos com um cliente assim? Acho que o segredo é... O segredo do master ele não vai contar, tá tudo bem, mas... Não, nem posso falar. Mas... exatamente. Mas acho que eu posso dizer com sinceridade que acho que a Malco faz. Né? Eu aprendi a gostar muito dessa área de Martech, de CRM, de dados, de analytics, que é o que eu domino dentro da VML. Sem dúvida, o que o cliente faz e a marca também, eu sou movido e gosto de dizer que eu respiro Ford hoje, né? São 13 anos. Então, é um relacionamento de longo prazo, mas você acaba tendo que aprender e que o negócio muda a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então, se manter vivo dentro de uma marca que gosta de olhar para o cliente, que dá valor para o cliente, que entende o CRM, que coloca o CRM como um pilar, isso é muito legal. Então, eu acho que, para mim, é uma satisfação enorme estar 13 anos na VML atendendo a Ford, sem dúvida.
Que legal. E a gente tem um quadro aqui, é o Chute na Quina. Uau. Porque já que nós estamos na mesa do CRM, a gente quer saber aquele momento que você chutou a quina, que alguma coisa deu errado e doeu, sabe? Não necessariamente com a Ford e na Webel, em toda a sua carreira, mas algum momento que, assim, hoje provavelmente você conta rindo, mas na época foi um chute que doeu. Olha, acho que no momento que o próprio cliente decide mudar o seu modelo de negócio e a gente, como parceiro VML, começa a se moldar para, legal, agora a gente tem um papel de ajudar essa marca a chegar onde ela quer. E claro, sem falar do grande desafio que foi trabalhar com o relacionamento no meio da pandemia, né? Então, ter todo um trabalho colaborativo, né? Desenhar ou trabalhar no conceito de CRM, onde é um objetivo de negócio, com pessoas de gerações diferentes no meio de uma pandemia, aprendendo a trabalhar de forma remota. Então, acho que a paciência, a resiliência, obviamente, né? E entender que isso faz parte do processo também, aprendizado, foi onde eu tive mais uma dificuldade ali de entender como chegaríamos nesse objetivo que hoje a gente alcançamos. Legal, show de bola. Eu acho que a pandemia foi um chute Desafio. na quina. Acho que as pessoas hoje não desafio. têm uma dificuldade de se relacionar Sim. fisicamente. Aham. Né? Acho que até preferem se relacionar digitalmente. Sim. Então, acho que a gente tem que estar fazendo um processo também de education aí, de o que é relacionamento, né? Da parte mais básica. Até hoje, inclusive, a gente está vivendo a polêmica do home office. Exatamente. Híbrido, presencial. Muita gente não quer voltar, assim, real, né? E aí, não entrando no que é certo e no que é errado, mas realmente trouxe um impacto que a gente está sentindo até hoje nos negócios e é um desafio para as lideranças, por exemplo, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Legal, show de bola. Mas também foi um momento que CRM, por exemplo, cresceu muito, né? E até a questão de digital, né? Porque você teve que fazer as compras de forma digital. Exatamente. E muitas empresas acabaram investindo em CRM, entender o perfil do seu cliente na pandemia, porque estavam cortando o budget para mídia, né? E porque o digital é mais fácil da gente mensurar também, colher dados, né? Então, querendo ou não, foi uma onda interessante para nós, né? Exatamente. Literalmente transformadora. Legal. Tiago, muito obrigada pelo nosso papo de hoje, por ter topado vir aqui com a gente. Fatinha, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por estar dividindo aqui comigo a mesa do CRM. Muito obrigada, Ti. Imagina, eu que agradeço. Uma enorme satisfação. Estarei mais vezes, assim que quando me convidarem, com certeza. Um agradecimento especial para nossa patrocinadora Zorro. A gente se vê no próximo episódio. Até o próximo episódio.